Olá, tudo bem? Estamos aí mais uma aula de momento de quarentena, né? Nós do Complexo Integral de Educação de Itamaraju, fazendo essa aula da matemática na quarentena. Eu sou o professor Gustavo Melo e queria discutir com vocês hoje um pouquinho de PA, né? Então, a progressão aritmética. Nosso objetivo é entender a soma dos termos finitos de uma progressão aritmética, uso de fórmula para auxiliar em cálculos grandes, entender sobre sequências numéricas padronizadas. Esse é o nosso objetivo dessa aula. Eu vou começar um pouquinho, quem está chegando agora e não assistiu a aula 1, eu aconselho que você pegue a aula 1 dentro da sala de aula aí, tá? E dê uma assistida para que a gente possa entender a sequência, a quantidade aí, ok? Bom, na aula passada a gente trabalhou um pouquinho com o termo geral de uma PA. Eu queria chamar a atenção mais uma vez para isso. Então, uma PA é uma sequência numérica que tem um padrão. O padrão de acrescentar um número ao anterior. Acrescenta-se uma constante ao número anterior. Para que isso? Para achar o próximo. Então, nesse caso, eu começo com o número 12 e vou acrescentando a constante 2. Então, o anterior mais 2 é o próximo número da sequência. Então, assim, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Quem é o próximo número? 26. Quem é o próximo número? 28. Então, assim, a gente consegue encontrar uma sequência lógica, esta sequência de números em forma de uma progressão aritmética. Na aula anterior eu falei um pouquinho o que era uma progressão aritmética. Mas eu quero chamar a atenção para vocês para a fórmula. Como é que eu vou encontrar uma fórmula para encontrar o número que eu quiser, na posição que eu quiser? Na verdade, desculpa, eu quero encontrar um número da posição que eu quiser. Não é o número que eu quiser, né? O número ele é fixo. A posição que eu quero que vai estar o número. Então, por exemplo, se eu quiser nessa progressão encontrar o número que está na posição 100, como é que eu vou fazer isso? Então, a gente vai trabalhar com uma fórmula. Como é que eu pego essa fórmula? Olha o que está acontecendo com a razão. A razão é esse número que está sendo acrescido. Então, está aumentando de 2 em 2. 12, 14, 16, 18, 20, 22. Então, a primeira coisa que eu faço é pegar duas vezes a posição. Essa é a primeira ideia que eu vou fazer. Duas vezes a posição. Se você olhar aí, 2 vezes 1, 2. Por que está 12? 2 vezes 2, 4. Por que está 14? 2 vezes 3, 6. Por que está 16? Porque está precisando de um número de ajuste. Esse Bzinho aí, ó. Olha esse B. A gente está precisando desse ajuste. Como é que eu olho esse B? Se por acaso tivesse um número antes do primeiro, qual seria esse número, mantendo a mesma lógica? Ó, você está aumentando de 2 em 2. Então, antes do 12 viria o 10. Então, o número de ajuste é o 10. Então, a fórmula vai ficar 2 vezes n mais 10. Assim a gente encontra esse ajuste. 2 vezes 1, 2, mais 10, 12. 2 vezes 2, 4, mais 10, 14. 2 vezes 3, 6, mais 10, 16. 2 vezes 4, 8, mais 10, 18. Então, se eu quiser achar o número 100, 2 vezes 100, 200. Mais 10, 210. Se eu quisesse achar o número que está na posição 500, 2 vezes 500, 1000. Mais 10, 1010. Então, é bem simples da gente encontrar esta fórmula que associa esta PA, correto? Vamos pensar no próximo caso. Pegue essa sequência. 60, 55, 50, 45, 40, 35 e 30. O que está acontecendo nessa sequência? Ela está diminuindo de 5 em 5, certo? Então, como é que eu vou encontrar a fórmula dessa PA? Você vai pegar menos 5. Por que menos 5? Por que não mais 5, professor? E por que menos 5? Olha, porque está caindo de 5 em 5, ou seja, eu estou acrescentando o número menos 5, ele está diminuindo de 5 em 5. Então, a fórmula dessa PA vai ser menos 5 vezes n. Só que menos 5 vezes n não dá tão certo, porque menos 5 vezes 1 dá menos 5. Por que está 60? Então, eu tenho que olhar um passo atrás para ajustar esse B. Quem é que vem antes do 60? Se está diminuindo de 5 em 5, então antes do 60 viria o quê? 65. Então, o valor de B é 65. E assim a gente encontra a fórmula
de uma PA. Então esse termo aqui é o termo genérico. O que é uma coisa genérica? É um termo qualquer, né? De forma generalizada. A gente generalizou. Agora a gente tem como encontrar qualquer elemento dessa PA. Menos 5N mais 65. Tá? Mas eu queria trabalhar com vocês com a soma dos termos finitos de uma PA. O que é isso? A gente vai tentar resolver contas rápidas, tá certo? Bom, eu passei o seguinte exemplo aí. 10 mais 20, mais 30, mais 40, mais 50, mais 60, mais 70, mais 80, mais 90, mais 100, mais 110. Quanto é que dá esse valor? Ah, pera aí, professor, eu vou pegar a calculadora. Ok, a gente consegue fazer isso rápido na calculadora, tá? Mas eu queria chamar a atenção de vocês é que existe uma fórmula para fazer isso. O objetivo da matemática é a gente facilitar a nossa vida, nosso dia a dia. Então, alguns cálculos chatos pra caramba a gente pode facilitar através de uma receita, tipo uma receita de bolo, né? Então, a soma dos termos geral os termos finitos de uma PA tem uma receita do bolo. Eu queria, até chegar a abordar essa receita do bolo, eu queria mostrar para vocês uma curiosidade. Olha o primeiro número, 10. Olha o último, 110. Se você juntar os dois, dá quanto? 120. 10 mais 110 dá 120, correto? Olha o segundo número, 20. Olha o penúltimo, 100. Se você juntar os dois, dá quanto? 120. Olha o terceiro, 30. Olha o penúltimo, 90. Se você juntar os dois, dá 120. Se você ficar fazendo isso o tempo todo, a soma vai dar sempre de 120, né? Então, os extremos, eles vão ter o mesmo valor, né? Somados, né? Vamos olhar direitinho o que eu estou falando, porque falando assim fica meio confuso. Vou mostrar para vocês. Olha aí, ó. Opa, sobrou 60, porque o 60 não tem par. O primeiro com o último dá 120, o segundo com o penúltimo dá 120, o terceiro com o antepenúltimo dá 120 e assim por diante. Mas ficou 60 ali sem o par. Poxa, como é que eu posso utilizar então essa fórmula para somar esses elementos? Teve um cidadão chamado Gauss que ele encontrou como fazer isso. Pega o primeiro, pega o último, soma. Conta quantos números tem. Nesse caso aí a gente tem 11 números. Então vai ser 120 vezes 11. Mas aí eu estou somando 2 e 2. Ah, então depois que você fizer essa conta, você divide por 2 que você consegue ajustar. Então nós vamos encontrar assim, ó. A soma dos 11 primeiros números vai ser 10 mais 110 vezes 11 dividido por 2. 10 mais 110 dá 120. 120 vezes 11 dividido por 2. 120 vezes 11 dá 1.320. Dividido por 2 dá 660. Por que eu estou dividindo por 2? Porque quando eu multipliquei os pares, né? Então eu vou dividir por 2 para encontrar. Se você observar, poderia ser aquele 60 de vermelho ali vezes 11, né? Ou seja, o cara que está no meio ali, a médiazinha, né? Mas a gente vai trabalhar dessa fórmula. Então a fórmula da soma geral, a soma dos finitos termos de uma PA, ela é dada pelo seguinte. Pega o primeiro mais o último. Soma, tá? Então tem um parênteses aí para dizer, soma primeiro. Depois multiplica pelo quantos números você quer somar dessa PA. Depois que você fizer esse produto, você divide por 2. Bom, tinha um cara chamado Gauss. E Gauss ele criou uma ideia de soma dos termos de uma PA. Eu queria que vou deixar essa dica para você pesquisar quem foi Gauss, tá? Então a gente chama isso de metodologia ativa, uma aula invertida. Eu vou dar uma sugestão para que você pesquise quem foi Gauss, que lá na frente eu volto e falo assim, ó galera, lembra que eu pedi para vocês pesquisarem quem foi Gauss? Bora discutir um pouquinho de Gauss aqui na física, bora discutir as importâncias de Gauss aqui na matemática, bora discutir as contribuições de quem é esse Gauss, esse alemão Gauss, em diversas áreas do conhecimento, tá? E para finalizar, vou deixar aí uma questão com vocês. Com o intuito de construir um jogo novo, foram colocados sobre um tabuleiro de xadrez grãos de arroz da seguinte maneira. Na primeira casa foram colocados 5 grãos, na segunda 10, na terceira 15 e assim por diante. Quantos grãos de arroz foram usados nesse tabuleiro? Isso aí é uma questão
muito abordada no tempo de hoje, porque o tabuleiro do xadrez ele foi criado numa época de pandemia, uma época em que tinha uma doença que assolava o mundo. E a pessoa que criou esse jogo para o rei rege a lenda de que ele fez essa proposta para o rei. E aí, lembrando que o jogo de xadrez tem 64 casas. Então você vai somar de 5 em 5, e tá? Então 5 mais 10 mais 15 mais 20 mais 25 mais... e assim por diante, até chegar na quantidade, no número que está na casa 64. É uma sugestão para que vocês tentem fazer, e aí vocês vão mandando essa solução desse problema, tá? Na sala virtual. Manda aí para mim na sala virtual para a gente ir discutindo. Bora fazer um fórum sobre esse problema, tá certo? Eu queria desejar a vocês uma quarentena de muita paz. É uma questão, nesse tempo agora a gente está meio tumultuado, a gente está todo mundo assim meio aéreo, né? Dá vontade de sair, mas um momento é de manter-se em casa, tá certo? Então é recomendações do Ministério da Saúde, é recomendações do prefeito municipal e sua Secretaria Municipal de Saúde, é recomendação do governador do estado e do seu secretário de Saúde. Então a gente não deve brincar nessa pandemia. Aproveite aí para fazer esse problema. Dá um pause aí, para a aula, anota esse problema e vamos discutir lá na sala de fórum, na nossa sala de aula. Valeu? Obrigadão. Lembrando, hein, nossas aulas são segunda, quarta e sexta aqui por esse canal. Ok? Valeu, galerinha.